Fala comigo, Magrão! Fala comigo, fala comigo! Fala comigo, Magrão. Olha o que apareceu aí. Hoje temos a presença do grande idealizador, direcionador. Olha o que apareceu aí. Vou colocar aqui. Incentivador. Vou colocar ele aqui, ó. Aqui apareceu. Quem resolveu aparecer? Eu tô no meio de duas lendas. Uma lenda morta e uma lenda viva. E eu aqui no meio, vivo. Uma lenda morta e uma lenda viva. Entendeu? Uma lenda viva. Magrão, pergunta. Pode perguntar. Pergunta que eu vou responder. O que você quiser. Você conhece quem é o nosso... Conheço. Há muito tempo? Muito tempo. É muito tempo. Muitas histórias. Muitas histórias? Histórias verídicas. Vivenciada na pele. E ele é o grande idealizador de todo o processo, de todo o projeto, nos idos de 2013. Os primeiros vídeos do canal vocês vão ver lá ainda 2013. Com o médio ainda novinho. Médio ainda novinho não, continua novinho. Não começa a não criar polêmica. Tá velhão. Quer um café? Não. Tá tomando café preto? De vez em quando eu tomo café marrom. Já tomou café? Leandro? Não, Leandro não sou eu. É o meu brother. Manda. Pode mandar, quero ver. No vídeo anterior, você disse que a gente ia falar sobre, novamente, esclarecer mais profundamente sobre provedor e genitor. Boa. Ou genitor e gerador, como você quiser. E isso aí tem criado um pouco de dúvidas ainda no pessoal, tenho recebido alguns questionamentos. Quando é que você levantou esse conhecimento, assim, que você trouxe para nós, esse conhecimento? Quando foi que você reconheceu isso? Magrão, você tá afim hoje, hein? Hoje você tá afim. Você tem certeza disso? Do quê? Que eu vou responder. Que você falou? Dessa pergunta? Tenho total certeza. E absoluta certeza. Você sabe que a gente que é meio maluco, as pessoas não acreditam em nós a princípio, né? A primeira, assim. Elas acham que a gente não tem nexo que a gente tá falando. Tudo fora de esquadro. Tá tudo meio... Não, isso não é verdade, isso não pode existir. Aí, com o tempo, prova que é verdade. Aí a pessoa no qual, ou as pessoas, ou a sociedade, ela te exclui naturalmente, né? Ela vai te excluir naturalmente. Qual o motivo disso? Porque você é um desperto. Você despertou para aquele assunto. Aí você começa a ver por que você não tem afinidade ou proximidade com o seu pai. Ou proximidade ou amor, seja ele pela sua mãe. Nossa Senhora, Leandro do céu, que assunto maluco. Então quer dizer que você não pode ter amor pela sua mãe? Claro que sim. Ou você não pode ter amor pelo seu pai? Claro que sim. Porque também é uma polêmica que eu vou falar aqui. O sagrado masculino estão querendo extingui-lo, né? A gente fala muito do sagrado feminino, que o sagrado feminino é isso, é aquilo outro, e realmente ele é, né? Sem o sagrado masculino não existe o sagrado feminino, né? Você pode estar aí me olhando e falar assim: seu machista, seu fascista, seu tudo isso. Tá bom então. Então, vê se você consegue hoje ter uma concepção e ser, no mínimo, uma geradora. Você que está escutando esse vídeo ou vendo esse vídeo hoje ou daqui 10 anos, vê se você consegue gerar uma nova vida sem o sagrado masculino. Acho que não, né?
Ou você vai pegar um óvulo que ele está in vitro, né, que é a inseminação artificial, que ela existe hoje, mas futuramente terá que ter o órgão, o sagrado masculino, para a concepção de uma vida. Sem isso não dá. Hoje a gente está vivendo um boom aí da inteligência artificial. A inteligência artificial faz isso, a inteligência artificial faz aquilo, piriri pororó. Aí eu pergunto para você, você vai conseguir se relacionar com a inteligência artificial? Você vai conseguir ter um affair com a inteligência artificial? Você vai conseguir abraçar uma inteligência artificial? Namorar uma inteligência artificial? Beijar uma inteligência artificial? Pode ser que isso no futuro, e eu já tenho mais ou menos uma concepção que isso possa acontecer, mas não vai ser real. O que tem a ver isso com gerador e provedor? O que tem a ver isso tudo? Respondo. Genitor e provedor. Exatamente. O que tem a ver isso tudo? Tudo a ver. Então, mas os meus filhos escolheram os pais. Ele escolheu o provedor e não o genitor. Isso é polêmico? Faz a conta aí. Você gosta mais do seu pai ou da sua mãe? Mas eu gosto dos dois. Mentira, mentiroso. Você gosta mais de um. Duvido que não goste. Eu duvido que você não gosta mais de um. Eu duvido que você não tenha mais carinho por um do que do outro. Então, por consequência, isso afeta tanto um quanto o outro. Quando você é provedor, você não é o gerador. O gerador é aquele só que empresta ou o corpo físico, como a mãe, os óvulos, ou o pai, o masculino, que empresta o esperma. Esse é o provedor. Então, assim, existe muito disso? No âmbito espiritual, isso já é combinado. E existem os afins. E esses afins podem ser e são aqueles que realmente aceitam ser genitor. Faz sentido? Ficou muito complicado? Por que eu fui lá na frente? Justamente, valorize o sagrado masculino da sua família. Valorize se você tem um filho homem. Valorize se você tem um irmão mais velho homem. Por tudo, entretanto, deixe eles serem homens. Deixem eles serem homens, deixem eles fazerem coisas de homem. E as mulheres têm que fazer coisas de mulher. Mas você está sendo machista. Não, eu não estou sendo machista. Você que um dia vai ver esse vídeo e falar assim: eu não preciso de homem nenhum, eu não quero ter filhos. Ótimo, você tem que falar por você. O que eu estou dizendo tudo isso para chegar no genitor e no provedor? Quando você foi gerada, você teve alguém que foi seu genitor ou sua genitora. Significa que esse você deveria amar. Mentira, esse você já ama. Você tem que aprender, se possível, amar o seu provedor. O que significa isso? Esse é o seu afim. Esse é o afim da sua genitora ou do seu genitor. Ficou mais fácil agora? Ficou mais fácil, Magrão? Ficou. Mais fácil? Ficou mais fácil. Mais fácil. Agora, se você ainda o odeia, que é uma palavra forte, ou não o gosta, pelo menos o respeite, pelo menos o aceite e o perdoe por tudo aquilo que ele gerou a você
ou o que você gerou para ele. Eu falo isso com íntegra de formação. Eu, Leandro, eu tenho como provedor o meu digníssimo pai. E tenho como geradora a minha digníssima mãe. Tanto é que isso, quando eu era mais jovem, eu existia muita dificuldade para entender isso. E só fui ter a concepção do entendimento depois de velho. Eu vou fazer 53 anos. Não parece, né? Parece muito mais jovem. Mas eu aprendi isso na íntegra com 48. Com 48 anos eu tive vários insights e esse foi um deles. Justamente perguntado ancestralmente para esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui que um dia em vida me acolheu como criança e me explicou tudo isso. Tanto é que hoje ele me acompanha ainda na minha íntegra vida física. E ele, como um Exu de lei, me acompanha na minha família espiritual. Mas ele, nesse insight no qual eu pedi, me deu todas essas informações. Magrão, mas isso pode? Sim, isso pode. Porque é uma coisa que já estava guardada nas minhas caixinhas de conhecimento. E ele só fez o despertar dessa caixinha. Então, se você tem aí uma rusga com o seu genitor ou com a sua genitora, sane agora. Abrace ela ou peça perdão por tudo aquilo que ela causou a você ou você causou a ela. Porque o seu provedor, ele já é seu provedor. Então você tem que acertar os seus laços estreitos com sua genitora ou seu genitor. Ficou claro? Sim. Muito bem. Esclarecido? Esclarecido. Sem polêmica? Agora não mais. O conhecimento, ele é ancestral, Magrão, milenar, ancestral milenar. Mas ele tem que estar aberto, porque o amor, né? Você quando ama alguém que é seu provedor, é um jeito de amar. Seu genitor é outro jeito. Você vê ele como um predador. Ele abusou do seu provedor, né? Sendo ele masculino, então, nossa, abusou da minha mãe, meu pai abusou da minha mãe. Será? Será? Agora, eu devolvo a pergunta para vocês. Será que realmente teve um abuso? De quem teve? Aí é você que vai decidir, porque abuso não teve. No momento da concepção do ato sexual, na geração, na sua geração, na minha geração, na geração do Magrão, por incrível que pareça, teve amor. Ah, não teve. Teve sim amor. Porque senão não teria uma geração de um outro ser. Se você não sabia disso, agora você fica sabendo. Você fica sabendo aí, você aí que brigava com a sua mãe por nada, ou não amo minha mãe, eu não amo meu pai. Então agora você vai saber, você vai ter que conviver com eles e, por favor, com todo carinho, se você ainda tiver chance, os perdoe. Os perdoe. Converse com ela, fala, mãe, você não é minha provedora, nada, você é minha genitora. Como que é isso, filha? Você é louca? Aí você explica pra ela isso. E ela vai te agradecer, porque também vai tirar um peso das costas dela, ou das costas dele, né? Então, diga-se de passagem, ser um bandista é muito bom, ter conhecimento é muito bom, só que você tem que ter ousadia para ir além, muito além. Você tem que ir além, você é obrigado a ir além. Você é obrigado a despertar nessa vida. Você tem por obrigação despertar. Você não pode ficar, mas isso tá certo. Não, vai além.
faça isso, vai além. Se não tá bom naquele lugar, não te entregaram nada naquele lugar, vai para outro. Procura informação. Tem sempre alguém que vai te passar uma informação que vai ser útil. É o que nós estamos propondo aqui. Certo? Sim. Fala comigo. Esclareci, Magrão? Foi fácil? Esclareceu. Então agora eu vou para outra pergunta. Ô, Magrão, você tá perguntador, hein? Hoje eu tô perguntador. Então veja lá. Veja lá, manda. Você explicou sobre provedor, sobre o genitor e gerador, seja lá o que nós explicamos. Agora eu vou para o lado pessoal. Manda. Na sua trajetória, veja bem, você é um dirigente espiritual, você tem adquiriu muito conhecimento, já trouxe consigo muito conhecimento. Já trouxe. Milenar, ancestral. Já trouxe. Eu quero saber o seguinte. Primeiro, como foi o entendimento da sua família, pai, mãe, irmãos, sobre tudo isso que você vive ou viveu, né? Seu amadurecimento, seu crescimento. E as pessoas hoje, por exemplo, hoje nós vivemos uma época assim de muita descrença, muito, né? Muito pouca dedicação espiritual, esse tipo de coisa. Pelo menos eu enxergo assim. E como tem sido toda essa caminhada assim? Como as pessoas te enxergam? Como as pessoas para cada revelação como essa, né? Revelação sobre como a gente fala de demandas, quando a gente fala de magias, quando a gente fala de oferendas, a Umbanda ela tem uma ritualística, ela tem um fundamento, né? E como tem sido isso? As pessoas te aceitam normalmente? Você encontra muita resistência, assim, de aceitação? Eu queria saber isso. Você queria saber, Magrão? Só você quer saber? Acredito que todos eles queiram, né? Magrão, a minha passagem por aqui, nessa última passagem, como eu falei, vou fazer 53 anos agora. Se quiser mandar um presente de aniversário, eu faço dia 23 de agosto, pode mandar, entendeu? Cai num sábado, pode mandar o presente, pode mandar que eu mando o endereço depois, se quiser. E é assim, Magrão, eu, Leandro, quando vim nesse plano agora, nessa última nessa vida agora, eu vim para sanar algumas situações relevantes, bem relevantes, né? Eu cheguei nesse plano, meu pai é meu provedor, como eu já falei, e minha mãe é minha genitora, né? Por ser assim, hoje sabendo disso, eu entendo e aceito e perdoo, que é o mais interessante, né? Mais interessante, por que eu perdoo? Porque tinha que ser assim e agradeço por ser assim e sobrevivi e me fortaleci sendo assim. Então, quando nasci, por que eu toquei no assunto de quando você está no ventre da sua mãe, você sabe tudo o que está acontecendo. Você sabe quem você é, mas ela não sabe quem você é, né? Mesmo ela sendo se ela fosse provedora, também ela não saberia. Só que por ser genitora e não saber, ela tinha os seus vícios, diga-se de passagem, seus vícios os vícios carnais, né? Que a gente coloca aqui, que é o fumo, a bebida, a má alimentação. Então, era para eu não estar aqui, né? Era para eu não estar aqui. Qual é o motivo de eu não estar aqui? Para eu não sanar o principal que faltava a mim, né? Curar as pessoas pelo amor. Curar as pessoas pelo amor. Por tudo, entretanto, um provedor já lhe dá isso, que era o meu pai. Mas ele também não sabia, e eu também não sabia que eu era que ele era meu provedor. Então,
existia muita discordância de informação por estar numa família católica, apostólica, romana, que também é um assunto para depois, muito interessante. E dentro disso, minha mãe, que era genitora, hoje ainda viva, né? Ela tinha seus vícios, como meu pai também tinha os vícios dele, que eles adoravam tabaco, fumar, festa, bebida. E eu tava lá na barriga dela. E a diversão rolava solta, né? E meu pai era muito divertido, não tá mais entre a gente, um sagitariano, por diga-se de passagem, nasceu no mesmo dia da Simone, né? Divertido, alegre, festeiro. E minha mãe também gostava disso, gostava bastante disso. Só que ela esquecia que tinha um ente, uma criança, uma vida ali, e não ligava para isso. E simplesmente, meu pai também não ligava, nada. Eles se divertiam como se não tivesse alguém, uma criança ali no ventre, e era eu, essa pessoa aqui que fala. Então, desde então, eu já tinha a proteção divina das minhas entidades, que hoje sei quem são, tenho muito orgulho delas. Então, quando eu nasci, eu nasci de parto normal, praticamente muito pequeno, praticamente um feto em reconstrução, justamente por causa do tabaco e do fumo e da bebida. Então eu nasci prematuro de tamanho, mas não prematuro de tempo. Eu nasci praticamente um natimorto, né? Só que a espiritualidade, ela tinha algo a mais para mim, como sempre teve em todas as minhas passagens por aqui. Eu adoro a vida, amo a vida, mas totalmente o oposto do meu pai, meu provedor, e totalmente o oposto da minha mãe geradora, né? Então, eu cuido do meu corpo. Eu sempre cuidei do meu corpo, desde criança. Então, com 1 ano, ela não quis me amamentar. Meu pai me amamentou, por ser provedor. Me amamentou com leite normal. Leite ninho, né? Que era da época, ninho. E eu fui crescendo, com 3 anos, me amamentando, crescendo, já andava. E com 5 anos eu comecei a minha caminhada espiritual nesse plano. Nossa, Leandro, mas que história louca. Pois é. Em frente à casa, que ela existe ainda hoje, perto da sua casa, Magrão. Perto da minha casa. Na rua Pascoal Dias, número 141. Quem quiser ir lá, pode ir. Tem lá uma árvore, ela existe, essa árvore, até hoje ela existe. Eu comecei a minha caminhada espiritual benzendo criança. Eu tinha 5 anos, um galego, com as pernas brancas, os pés brancos, branco que sou ainda, benzia todas as crianças, no qual eu não pedia para benzer. Elas simplesmente chegavam, e eu estava lá. E elas estavam às vezes com dor, com machucado, e eu as benzia. E elas levavam essa informação para o bairro, dizendo que existia uma criança que curava outras crianças, que no fundo era eu, né? Então eu comecei minha caminhada com 5 anos benzendo criança. Eu não benzia gente adulta, mas eu só benzia criança. E isso continuou até 7, 8 anos. Isso eu ia para a escola, brincava, e geralmente à tardezinha, onde o sol batia, e bate até hoje, eu fazia os benzimentos até 8 anos, 9. Depois disso, minha vida espiritual mudou completamente, totalmente. Meus pais se separaram e eu fui morar com meu pai. O meu pai, por ser provedor, ele incentivava no qual eu fazia isso, fizesse isso. Só que meu pai ficou muito doente, porque separou da minha mãe.
e minha mãe ficou muito doente, porque separou do meu pai. Então os dois se amavam. Diga-se de passagem, meu pai completava minha mãe e minha mãe completava meu pai. Cada um do seu jeito. Eu não sei o jeito que eles se entendiam, ou melhor, eu sei, mas não vem ao caso. Mas eles tinham lá as particularidades dele. Então eu com 13 para 14 anos eu já morava na Moca. Já morava numa república, aonde eu jogava futebol no Juventus. E lá eu iniciei em um terreiro de Umbanda, no Tatuapé. Por quê? Eu machuquei o meu tornozelo jogando futebol e não tinha onde tratar. E fui tratar num lugar onde o fisioterapeuta era um dirigente espiritual. Ele era o pai de santo. Ele era um cara que tratava os ossos e tratava e conversava com você. Eu falava, mas isso é possível? Ele falava, é possível, meu filho. É muito possível. E você é um médium. Sem me conhecer, sem saber quem eu era, ele falou, você é um médium de cura. Foi a primeira vez que eu escutei essa palavra. Com 13 para 14 anos. Ele falou assim, você gostaria de saber um pouco mais dessa história? Eu falei, claro que sim. Lógico, eu quero saber. Falei, então vai em tal endereço que eu estarei lá te esperando. Se possível, vá de branco. Eu não entendia nada e não tinha roupa branca, porque eu era uma criança, na verdade. E fui com a roupa do corpo, com a roupa que eu estava. E ele me recebeu muito bem, todos me acolheram muito bem. E dali, com 13 para 14 anos, eu comecei a incorporar. Eu incorporei naquele dia uma entidade chamada Pai Preto, que foi a minha primeira entidade, no qual ela está conosco até hoje, né? Então, ela foi a minha primeira entidade, dali a gente começou a trabalhar, eu comecei a entender qual é o motivo de eu trabalhar com cura, né? E ele, esse dirigente, me explicou tudo, me dava muitos exemplos, e essa entidade também me acolheu, me deixou tranquilo, e dali em diante começou minha vida espiritual, com 14 anos. E estou aqui até hoje, entendeu? Passei por muitas coisas, muitas provações, né, que a gente fala aí no âmbito físico, muitas, mas muitas. Se eu contar aqui, é muito complexo falar. Passei fome, morei na rua, sim. Por opção? Não foi por opção, não. Porque ninguém mora na rua por opção. A gente mora na rua porque a gente tem a necessidade, porque não tem casa, não tem um teto. A gente simplesmente não tem opção e vai para ela, e a rua nos acolheu. A rua me acolheu. Eu aprendi muito na rua. Eu cheguei lá com 20 anos, mas eu era médium e o meu dirigente disse se eu queria morar na casa dele. E eu disse que não, e que isso tudo era uma coisa passageira. E realmente foi, e eu com 23 anos, eu já estava morando numa casa, na Liberdade, no kitnet. E dali eu entrei no Banco Safra, e minha espiritualidade começou a cada vez mais me auxiliar. Aí veio Caboclo Tupinambá, aí veio o Boiadeiro Marinho, aí veio o João da Bahia, aí veio o Cigano Carabádio, aí veio todos eles. Eu, com 24 anos, já estava formado numa coroa de entidades maravilhosas, de cura, de prosperidade, todas elas. E eu me vi cada vez mais fortalecido dentro da espiritualidade, cada vez mais integrado dentro dela, e comecei a entender qual que era a minha real função dentro disso, né? Aí fui chamando a atenção dos mais antigos, porque eu falava como se eu fosse muito antigo. Aí eu tive algumas revelações com 25 anos, que um dia eu fui viajar para Bahia.
fui para Bahia e, por coincidência ou não, eu não conheci o Pelourinho, nunca conheci o Pelourinho, nunca tinha entrado em um terreiro de candomblé. E coincidências não existem, eu caí no terreiro da Mãe Menininha do Cantuá. E ela olhou para mim e disse: bem-vindo, meu irmão Exu. E dali em diante eu soube muita coisa, mas eu não entendia muito daquilo que foi me revelado. E ela me disse que futuramente, daqui uns 20 anos, isso seria consolidado. E passaram-se exatamente 20 anos, e com 45 eu realmente descobri quem eu sou dentro da espiritualidade, a minha força de trabalho, a minha prosperidade, de onde vem, qual é o motivo de eu ser o que eu sou, tudo que eu toco dá certo. E aí eu comecei a entender e ligar os pontos. Aí, ligando aos pontos, eu sabia que a cura existia e que a prosperidade era cada vez maior. E aí eu realmente me integrei dentro da espiritualidade. Eu já era dirigente espiritual de um terreiro de Umbanda, mas eu não tinha consciência do meu tamanho. Eu não tinha consciência do tamanho que era o Leandro, do tamanho que era eu como entidade em terra, eu como todo o conhecimento que eu tenho. Então eu não tinha nem noção disso, eu era uma criança velha. Aí com 40 anos eu comecei a entender o meu tamanho, tudo aquilo que eu falava tinha peso, e aí eu comecei a levar cada vez mais a sério isso, né? Cada vez mais a sério, aí tudo se transformou. Parece que tudo saiu da escassez para o ouro. Então hoje eu sei qual é o motivo disso, né? Continuo nós, né? Você está nesse processo há 16 anos, então praticamente pegou ele desde o início. Então, um dos motivos da minha insanidade de não parar, de querer conhecimento, mas o conhecimento está na gente. E respondendo já a sua pergunta com um monte de outras indagações, vale muito a pena, Magrão. Valeu muito a pena, né? E eu sei que vai valer cada vez mais. Então essa foi um pequeno briefing da minha trajetória espiritual. Tá. E deixa eu te fazer mais uma perguntinha. Mas assim, a tua relação hoje, assim, né? As pessoas te aceitam facilmente ou elas Magrão, questionam muito? Eu acho que esse é um assunto para o próximo vídeo. Próximo? Porque é longo? Ninguém aceita quem está fora da caixinha, Magrão. Você tem que estar muito bem alicerçado em você primeiro, para que você suporte a indagação, o desprezo das outras pessoas. Tem que estar muito alicerçado, você tem que estar muito, muito senhor de si para você suportar a indiferença da sociedade. Mas eu creio que esse é um assunto, se você assim quiser, porque esse vídeo já tem 33 minutos e ele vai por 50. Se você quiser, a gente continua, mas... Melhor não, não é produtivo. Não é produtivo? Não. Então tchau, até a próxima.